Vamos ler a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Eu vou ler só esse versículo. Diz assim: já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Vou ler de novo. Já não vos mais chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Você pode dar amém? Diga comigo: intimidade. Intimidade com Deus. Deus quer aprofundar a sua intimidade comigo. O 3 segredo da intimidade com Deus. 1, 2, 3. Intimidade com Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode se sentar. Marcelo, Deus te abençoe. Amigão, Juliana, está ali. É glória de Deus. Vamos lá. O Evangelho de João é um evangelho muito especial. Todos os evangelhos têm a sua afinidade, sua facilidade de explicar coisas para a gente que são eternas e profundas. Porém, o evangelho descrito por João, ele apresenta a divindade de Deus. Ele nos mostra como esse Deus em forma humana fez questão de revelar toda a vontade do Pai ao coração dos seus discípulos e fazer com que essa vontade também fosse externada a toda a humanidade através da sua obra e através dos escritos bíblicos que ficaram revelados a todos nós. O Evangelho de João nos apresenta um Deus que tem desejo de se tornar íntimo da humanidade, de forma que Jesus, em várias atividades do seu ministério, e bem exposto no Evangelho de João, diz que ele se aproximou de pessoas, de ciclos e de circunstância da vida humana, para mostrar que ele estava disposto a ser íntimo de toda a humanidade que desejasse assim ter intimidade com ele. Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de relação própria. Ninguém pode ser íntimo se não desejar isso dentro do seu próximo ser, do seu próximo sentido de existência. Ou seja, você quer ser íntimo, você vai ter que ser próximo de alguma pessoa. O homem, o marido é próximo da esposa e logo assim tem intimidade. Os filhos que estão na casa se tornam íntimos daquela família, porque participam daquele ciclo de intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de amizade. Amizade que vai ter nível. Por exemplo, você pode ter intimidade com muitas pessoas e amizade com bastante pessoas. Mas para cada nível de amizade, você terá um nível de intimidade. E as pessoas não poderão te cobrar. Por exemplo, você é mais íntimo daquela pessoa, ou partilha mais coisas com aquela pessoa e não partilha tantas coisas comigo. Mas é porque o grau da intimidade, da confiança, permite que aquelas pessoas participam mais de sua vida, quando na verdade outras terão um nível um pouco mais reduzido de intimidade. Intimidade é ser familiar, estar convivendo junto. Por isso que nós, além de sermos uma igreja em Cristo Jesus, nós somos uma grande família, onde os mais velhos têm o dever de cuidar dos mais novos, onde os mais novos, como a Bíblia ensina, devem respeitar os mais velhos, porque esse é um panorama de uma família que vive debaixo do propósito e da bênção de Deus. E quando a gente olha essa questão de intimidade, a gente vai perceber que Jesus foi o exemplo máximo de intimidade. Ele deixou bem claro que, embora tivesse deixado o trono da sua glória para vir aqui a essa terra cumprir uma missão amando do seu Pai, ele nunca perdeu o seu ciclo de amizade com o seu Pai. Muitas das vezes ele foi questionado: aonde você estava? Porque a multidão está te procurando. Aonde você estava? Porque o povo está ávido e desejoso de ouvir os seus ensinamentos. E ele sempre fez questão de dizer a todos que estavam à sua volta que ele estava tirando um tempo de comunhão com o
E o interessante é que o nível de intimidade que Jesus tinha com o seu Pai era tão belo e tão pleno, que Jesus nunca deixou as últimas horas do dia para conversar com o Pai. Jesus nunca deixou o melhor do seu dia para estar em plena comunhão com o Pai. Ele sempre procurou as primeiras horas da madrugada, porque sabia que isso era indispensável para se ter uma missão cumprida para a glória do Deus e seu Pai que o havia enviado. No mundo existe aproximadamente mais de 40 mil religiões em todo o mundo, e todas elas estão buscando o divino. Todas elas ensinam um caminho que faz com que os seus seguidores, os seus adeptos, ao praticarem aquelas ideias e aqueles princípios, vão conseguir em uma busca encontrar o ser divino. Porém, quando a gente olha para o Evangelho de João e para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que aqui há algo mais excelente, mais sublime. As histórias mudaram, os papéis se inverteram. Nós temos aqui uma exceção, onde o divino está procurando os seres humanos dessa terra para construir um relacionamento com Deus. Você está aqui essa noite e está ouvindo a palavra de Deus e vem à igreja semanalmente, diariamente, para buscar comunhão com Deus. Mas saiba que quando se trata de intimidade entre Deus e o homem, foi Deus que rompeu essa grande barreira para querer se tornar íntimo de você, da sua família, e fazer com que as coisas terminassem de uma forma mais gloriosa. João chega a deixar bem claro que o verbo, que não precisava virar carne, mas virou carne, porque não teria como Deus ser íntimo do Maciel, meu amigo, se Deus não obtivesse a figura corpórea de um ser humano. Não tem como eu dizer que sou íntimo de você se eu não toco você, se eu não me aproximo de você, se eu não me preocupo com as atividades, com as necessidades básicas da sua vida. Então imagina Deus dizendo ao ser humano: eu me desejo ser íntimo de você. E o ser humano olhasse para o céu e dizia: mas há uma distância muito grande. Tu estás aí no céu, sentado no seu trono, rodeado de glória e de resplendor, e nós estamos aqui nessa terra, caminhando de mal a pior. Porém Deus resolveu quebrar essa barreira, enviando o seu Filho em figura humana, para se tornar carne, para mudar toda essa sua dificuldade de relacionamento e se aproximar de você, para se tornar íntimo de você e também da sua família. Quando nós olhamos para isso, então a gente aprende que Deus está disposto a ser íntimo de você. A pergunta que Deus faz essa noite é: qual é o nível de intimidade que você deseja ter com Deus? Porque Deus, Ele não rompe ciclo de intimidade. Deus não quebra princípio. Deus, Ele mantém a etiqueta das coisas, esperando que você reaja e deseje ter uma intimidade mais profunda com Ele. Nós temos aqui nesse Evangelho a palavra de Deus dizendo que Deus rompeu a eternidade para estar aqui nessa terra, para se tornar íntimo de todos nós. Agora o que precisamos fazer é romper alguns paradigmas pessoais para nos tornarmos então íntimos do Senhor Deus aqui nessa terra. O profeta Isaías chega a relatar no capítulo 31, versículo 3, dizendo que Deus havia dito a Israel que há muito tempo Deus havia desejado aparecer a Israel e dizer a eles que os amava de forma plena e soberana. Porém Israel estava com o coração tão fechado que resolveu construir intimidade com tudo e com todos, e resolveu bloquear a sua intimidade com Deus. E quando a gente bloqueia a intimidade com Deus, a gente fica suscetível aos ataques e às frustrações na vida. Então o profeta diz: olha, dá para mudar, não precisa quebrar a intimidade. Se vocês voltarem a desejar ter um relacionamento com Deus, Deus para os caldeus lá, não deixa o juízo vir do norte, e vocês restabelecem a comunhão e a intimidade profunda com Deus. Porém eles estavam tão distantes de Deus que parecia que dava para viver uma vida sem Deus. Quando a gente quebra uma amizade com alguém, a gente logo constrói uma outra amizade para suprir aquela amizade e aquela vida de intimidade. Porém, quando se trata de
Deus, ninguém poderá ocupar o lugar de Deus na sua vida e no seu ciclo de intimidade. Por quê? Porque só Deus preenche a sua vida por dentro e faz com que a sua vida se transforme plena e alegre por fora. Por isso que Tiago diz: intimidade com Deus é assim: você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Você para na relação com Deus e Deus também vai parar na relação com você. Porque é como se você estivesse olhando no espelho. A figura do espelho, que é a sua imagem, reage com os seus movimentos. Se você não quer se aproximar, Deus então vai ficar um pouco mais de longe. Porém, na Bíblia nós temos várias pessoas que tiveram muita intimidade com Deus. O primeiro casal tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz que todas as virações do dia Deus vinha conversar com aquele casal. Até mesmo quando aquele casal quebrou o princípio de entender que aquela amizade ministrava a bênção de intimidade sobre a vida deles e desobedecer aquele princípio, mesmo assim Deus manteve o seu encontro e veio para novamente restabelecer comunhão e manter a intimidade com aquele casal. O que dizer de Enoque, que tornou-se tão íntimo de Deus, que Deus olhou para eles assim: nós somos tão íntimos, você conhece o céu pelo lado de dentro, que não tem mais sentido você viver aqui fora, você vai ter que viver aqui dentro. E Deus pegou ele da terra e levou ele para si, e Enoque não se viu mais aqui nessa terra. O que dizer de Noé, que tornou tão íntimo de Deus, que Deus tinha um projeto na terra e descobriu dos milhares, milhões que existiam na época, ninguém era capaz de confiar na planta de construção daquela grande arca, daquela grande embarcação, exceto Noé. E Deus disse: Noé, você é tão íntimo meu que eu te darei uma planta, você construirá essa planta e você colocará a sua família e os animais dentro dessa planta, desse grande projeto, e você e a sua casa escapará da grande justiça que eu vou operar nessa terra. Quando a gente se torna íntimo de Deus, Deus revela coisa para a gente que a gente jamais esperaria que Ele revelaria para nós. Essa noite Deus olha para você e Deus diz assim: eu tenho tanta coisa para construir na sua vida, mas eu preciso que você tenha desejo de se tornar mais íntimo meu nesses últimos dias. O que dizer de Abraão, que foi tão íntimo de Deus, que Deus um dia olhou aos seres celestiais e disse o seguinte: poderia eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Pare e pense uma coisa: você é amigo de tantas pessoas importantes, talvez aqui no Bom Retiro, talvez você é um empreendedor e conhece pessoas por esse país ou até fora desse país, pessoas de um ciclo de amizade relevante, elevada, digna de confiança, e eles te chamam de amigo, e isso expressa muito sentimento e muita gratidão. Mas imagine essa noite Deus olhando para você, chamando pelo seu nome e dizendo que lhe considera como seu amigo e seu eleito e seu escolhido. E você entende que nessa terra não haverá intimidade mais profunda, mais gratificante e mais digna do que se tornar íntimo de Deus e da sua missão aqui nessa terra. Eu não sei como está o seu ciclo de amizade com Deus, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas Deus está desejando nesses últimos dias te revelar mais coisa, te mostrar mais coisa, mas elas só serão possíveis se você desejar se tornar mais íntimo de Deus nesses últimos dias. Então o que eu preciso saber, ou o que eu preciso fazer para me tornar mais íntimo de Deus? Vamos lá? A primeira coisa que você deve fazer é ter sede de Deus. Por exemplo, o seu estômago, ou o seu organismo, o seu rim, o seu corpo está adaptado a receber líquido que a gente costuma dizer que é essencial, que é a água. Todas as vezes que o seu corpo sente a carência da água, o cérebro manda uma mensagem para o corpo, e você está tão íntimo da água que você já sabe como tem que fazer: pegar, colocar em uma vasilha e levar à boca e beber. Intimidade, confiança. Você usa aquilo porque você sabe que aquilo vai resolver o seu problema, vai saciar a sua sede, vai fazer com que o seu corpo tenha um refrescor por um momento. Quando a gente olha
e a gente quer ter intimidade com Deus, é preciso ter sede de Deus. A gente tem sede de um refrigerante, a gente tem sede de um bom suco, mas a alma humana, ela tem sede de Deus. E se a alma tem sede de Deus, ela procura buscar Deus, ela procura se encontrar com Deus, ela sabe aonde Deus se revela, aonde Deus reside, aonde Deus mora, aonde Deus fala, aonde Deus constrói relacionamento, aonde Deus se revela, manifesta a sua glória. Então ela entende que se ela não manter esse ciclo de relacionamento, tendo sede de Deus, a sua vida de intimidade com Deus começa a ser uma vida distanciada. É por isso que é um perigo muito grande se alimentar dos fast food nesses dias atuais no sentido espiritual. Aquela pregação instantânea, aquela coisa que parece que vai funcionar em 30 segundos, isso até ajuda por um momento, mas não vai saciar a sua sede de forma plena. Porém a Bíblia diz que todo aquele que quer ser íntimo de Deus vai procurar saciar a sede da sua alma na fonte inesgotável que é Deus, através da sua palavra. Essa noite Deus está dizendo a você: eu desejo matar a sua sede, seja essa das curiosidades, de como ficará a sua família no futuro, de como serão os projetos que eu tenho para você daqui a um tempo. Eu tenho sede de saciar essa tua curiosidade com relação a como será o futuro da sua vida. Mas se você não vir a mim e pedir que eu lhe dê a água dessa revelação para saciar a tua alma, eu também não lhe darei. Mas se você for até o Senhor essa noite, dizendo: Senhor, eu quero ser mais íntimo de Ti, e eu quero beber mais dessa água reveladora do Teu Espírito que sacia a minha alma, Deus então te dará, e você sairá daqui mais pleno do que entrou. Eu posso ouvir glória a Deus. É preciso também ter fé para se tornar íntimo de Deus, porque quando você constrói uma amizade com uma pessoa, você tem fé que aquela pessoa é de confiança. Você procura estudar o quadro daquela pessoa, saber quem ela é, como ela vive, quem é aquela pessoa. E quando você vê que aquela pessoa é de confiança, você coloca fé naquela pessoa e você então se torna mais íntimo daquela pessoa. Com Deus é assim mesmo, com Deus também é assim mesmo. Você precisa ter fé em Deus, porque quando você tem fé em Deus no quadro da intimidade, isso é imputado a você como justiça, como um benefício de Deus. É como se alguém dissesse assim: mas o que ele fez para receber isso? Por que ela recebeu isso? Por que a família dela alcançou esse projeto? E talvez ele não conheça na integridade, mas o céu, Deus, o Cristo está olhando para você, e talvez para aquela pessoa dizendo assim: é que ela tem fé em mim, é que ela se aproximou de mim, mas se aproximou com fé. E isso foi suficiente para imputar a justiça. Ele não merece isso, ela também não merece isso, mas por causa da fé que foi empregada em mim, ao invés de ser empregada em todos ou em outros lugares dessa vida, eu tenho que imputar isso como justiça. Então esse milagre que ela precisa eu vou fazer, esse recurso que ela necessita eu vou atender, eu vou manifestar, porque a fé dela é imputada por justiça. Essa noite Deus está dizendo assim: olha, se você tiver fé como deveria ter, ou como eu sei que tem, essa noite muita coisa que você olha e diz assim: Senhor, isso aí não dá, e Deus diz: dá sim, eu vou fazer. Isso aí não vai acontecer, e Deus essa noite sim, vai acontecer sim, porque eu vou imputar a minha justiça sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora, se a fé é imputada como justiça, ela também precisa de uma confissão pública. O Maciel disse aqui publicamente que é meu amigo, então ele considera isso e publicamente ele expõe essa expressão, porque a fé ela precisa ser uma manifestação pública. Eu não posso ser íntimo de Deus tendo sede de Deus e ficar só em casa. Eu não posso ser íntimo de Deus, ter uma intimidade com Deus e ficar escondido por aí. Eu preciso me manifestar, ter uma fé que vai ser imputada com justiça e ter uma fé pública, que é o que vocês estão fazendo aqui essa noite. As pessoas passam aí a pé ou de carro e podem ter certeza que outros se informarão que aqui dentro há pessoas que estão manifestando a fé em Deus. O que você quer dizer com isso, Cid? Que quando a gente quer intimidade com Deus, em ambiente público a gente não pode se acanhar, meu irmão. Sabe por quê? Porque na igreja é um lugar de dar louvor e receber benefício do Senhor. Na igreja é um lugar
lugar de glorificar e receber a manifestação dessa glória a Deus. Então aqui não é um lugar para você ficar muito acanhado, não é um lugar para você ficar muito retraído, ou seja, aqui é um lugar para você corresponder com a fé de forma prática em Deus. Aqui é um lugar que você tem que manifestar a sua intimidade com Deus. Dentro de um shopping vai ficar estranho a gente sair cantando, a gente sair pulando, a gente sair gritando, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, deixamos segurança porque ele deve estar com algum problema. Mas aqui não, aqui é lugar de se mostrar a intimidade com Deus. Você está na casa do Pai, você está na casa do teu Deus, você está na morada de Deus aqui na terra nessa noite. Então essa noite você não precisa ficar acanhado não, meu irmão. Quanto mais liberdade você quiser, mais liberdade Deus dará a você essa noite. Você pode dar um glória a Deus a Ele. Agora, se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso ter temor a Deus. Ou seja, quando você tem intimidade com uma pessoa, existe um limite. A pessoa diz a você, não passe desse limite, porque eu não te dou autoridade para passar desse limite. Com Deus é a mesma coisa. Para se ter intimidade com Deus, é preciso temer a Deus. É preciso saber que Ele é Deus e nós somos seus filhos. É preciso saber que Ele é o nosso Pai e nós devemos saber obediência. É preciso entender que é Ele que nos conduz pelo caminho para a glória. É preciso entender que é Ele que tem a bússola da orientação para a sua alma. É preciso entender que quanto mais você conhecer essa aliança com Deus, mais beneficiado você será por Deus. Quando eu tenho temor de Deus, significa que eu tenho uma aliança com Deus, e essa aliança não pode ser quebrada. Às vezes eu vou querer temer ou vou querer reagir a alguma circunstância e fazer algumas coisas por mim mesmo. Aí Deus vai olhar do céu, olha do céu e diz a você, você não me entende? Eu não disse que ia fazer na tua vida, eu não disse a você que eu vou fazer exatamente o que eu prometi. Então tema o que eu lhe falei e mantenha a calma e não quebre a aliança, porque você é íntimo meu, você me conhece, você sabe pelo meu nome, você conhece a minha presença. Então não quebre a intimidade, mantenha o temor de Deus nesses últimos dias com a sua aliança. Agora, se eu também sou íntimo de Deus, é preciso orar, irmão. Por quê? Porque sendo íntimo de pessoa, a gente usa as redes sociais, o contato, o encontro para se relacionar com as pessoas. Com Deus, a intimidade é manifestada através da oração, é manifestada através de um relacionamento íntimo com Deus. Ele pode ser feito também de forma pública, mas deve ser feito também de forma particular. Jesus mesmo diz, quando vocês quiserem falar com o Pai, entra no quarto, fala em meu nome ao Pai que ouve em secreto, Ele responde e fará com que vocês sejam atendidos naquela necessidade. Intimidade com Deus na oração não é pegar o microfone em forma pública e começar a pravejar, Deus, eu sou um pregador, Deus, eu sou um cantor, Deus, eu tenho feito isso, Deus, eu tenho feito aquilo. As pessoas olharão para você naquela manifestação e vão dizer, ele é um homem abençoado, ele é um homem de compromisso, ele é um homem de muita importância. Você já recebeu a sua recompensa da intimidade daquela oração. Mas quando se fala de oração na Bíblia, Deus está dizendo, o íntimo não precisa gritar o que fez para Deus, porque Deus tem olhos como chama de fogo, Ele sabe o que você fez, o que você não fez, o que você vai fazer ainda, e Ele está dizendo, só fala comigo em intimidade e eu te responderei nesses últimos dias. Agora, se eu oro com Deus, significa que o meu ciclo de intimidade ele vai se aprofundar e eu vou ter um pouquinho mais de santificação, porque quem é íntimo de alguma pessoa, ele entrega a sua vida ao relacionamento dessa pessoa. Então ele chama essa pessoa para o quarto íntimo e tem lugar que ele quer ir, essa pessoa vai dizer para ele assim, não é bom você ir ali, não é bom você viver isso, não é bom você praticar isso. E você vai até dizer, olha, mas que petulância, ele está achando que manda na minha vida. Lá fora a gente age assim, mas quando se trata com Deus não é assim que funciona. Você deu a mão para Deus, Deus deu a mão para você. Então agora você orou e Deus vai começar a revelar nessa intimidade o que vale e o que não vale, o que serve e o que não serve. Aí em lugares que você vai querer ir, vivenciar, falar, fazer, Deus vai dizer assim, você vai aí, eu tenho uma palavra para você, eu não vou ir aí não. Se você quiser ir, você vai sozinho, porque nesse lugar aí eu não vou, porque esse lugar
não me agrada. Quando a gente torna-se íntimo de Deus, Deus direciona o nosso pé nessa terra, a nossa trajetória nessa terra. E lugar que aparentemente parece bom, Deus olha do céu e diz assim: não, eu sou tão íntimo teu e eu quero tão bem da tua vida e da tua família que eu vou te dar um alerta. Não vai aí, porque não vai ser bom para você, não vai ser bom para o teu futuro, não vai ser bom para o projeto que eu tenho para você. Deus está dizendo: essa noite a minha a você, eu estou me tornando tão íntimo de você que eu vou te levar a lugares que você nunca sonhou ir. Eu vou te projetar em lugares e circunstâncias na tua vida que você nunca imaginou estar, porque você está te separando para mim nesses últimos dias. Vale dar um glória a Deus a Ele essa noite? Ser íntimo. Só que às vezes, quando Deus diz não, a gente não gosta de ouvir. Ei! Mas você quis tornar-se íntimo dele. Agora ele também terá decisões na sua vida. Na sua família. O apóstolo Pedro um dia ficou tão íntimo de Jesus, enquanto foram prender Jesus, a Bíblia diz que ele tirou uma espada, foi na orelha do servo, do sumo sacerdote, cortou ele. Jesus olhou para ele e disse: o que você está fazendo? Eu não deixarei que ninguém te faça mal, porque ele inverteu o papel da intimidade. Ele achou que era ele que protegia Jesus. E tem gente na intimidade que pensa que é ele que aconselha Deus, é ele que orienta Deus, é ele que fala para Deus o que deve, o que não deve. Deus está dizendo: não, inverta o papel, bota a espada na bainha que eu vou resolver esse problemão que você causou. Mas tem que ser assim, não está nada fora do padrão. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E Deus essa noite está dizendo assim: olha, quando você se santificar, não pense que você tem superpoderes, que agora você pode fazer tudo, que agora você pode apontar para o céu e determinar, porque você está andando no céu do lado de dentro. Deus está dizendo: não inverta o papel. Eu disse que vocês não seriam mais chamados meu servo, mas seriam chamados de meu amigo. Eu não disse que vocês seriam chamados de Deus. Eu não disse que vocês seriam chamados de Senhor. Eu não disse que vocês governariam as coisas acima de mim. Eu disse que vocês estariam num grau elevado, mas o princípio da obediência ainda seria mantido. Ou seja, não inverta o papel. E quando eu não inverto o papel, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que eu preciso ter amor a essa palavra. Porque as pessoas dizem nos dias atuais: a gente é íntimo de Deus. Só que não lê o livro, a carta que Deus escreveu para os amigos. Quando seu amigo íntimo manda uma mensagem, você não lê lá na rede social? Você não conversa com ele? E por que a gente tem dificuldade para se tornar íntimo de Deus? Porque a gente não lê o que ele escreveu para a gente, como deveria ler. E aí a gente fica com esse relacionamento bloqueado. Qual é o relacionamento? Vem um culto para glória a Deus, irmão. Eu amo, eu sou igrejeiro, eu vivo dentro de igreja. Mas é muito pouco esse momento aqui. Como diz o pastor, poderia tocar direto, porque tem tanta coisa para nós receber dele. Porém, ele deixou esse livro sagrado, eterno, soberano. E aí você precisa meditar nele de dia e de noite. Por quê? Porque quando você ama esse livro, e lê esse livro, e medita nesse livro, você aprofunda em intimidade com Deus. Aí Deus olha do céu e diz assim: olha, ele está lendo a carta que eu mandei para ele, ele está lendo o manual de relacionamento. Então eu vou me aproximar para mostrar, ensinar algumas coisas a ele, porque ele está interessado no que eu escrevi. Então eu vou aparecer para aprofundar o conhecimento da minha palavra. Essa noite Deus
lendo 2, 3 versículos. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso sim fazer mais. Eu preciso sim fazer mais. Aleluia! Eu não sei se vocês, quando leem a Bíblia, pensam nisso, refletem sobre isso, que várias vezes, quando Jesus está ensinando, ele disse assim: não está escrito? Como está escrito? Eu acho que tem algumas pessoas que pensam que Jesus usou o dom, a sua soberania de onisciência, para revelar aquilo sem ler. Não foi isso. Todo o Antigo Testamento, Jesus leu antes de começar a pregar, e lia todos os dias. Porque ele precisava ser exemplo em tudo. Então, se Jesus, o Filho de Deus, para ser íntimo do Pai, teve que ler o Antigo Testamento todos os dias, eu não acredito que nós seremos íntimos de Deus se a gente não meditar na sua palavra todos os dias. Quando as igrejas de Apocalipse, que tinham bem mais do que 7, mas elas estão se desvirtualizando, saindo do propósito, quando o João recebe a visão, é interessante que Deus diz assim: João, vai lá e manda entregar uma mensagem profética. Você diz: João, escreve aí, anota no livro o que eu vou falar para você, você leva lá e faz com que eles leiam, porque eles me conhecem. E quando eles leem a carta que eu estou mandando, eles vão dizer: é Deus que está escrevendo, porque ninguém escreve essas palavras a não ser Ele. Ninguém fala isso a não ser Ele. Eu conheço a voz dEle, eu entendo a voz dEle. É por isso que é um perigo danado construir intimidade com Deus sem Bíblia, sem conhecimento da palavra. Nós estamos vendo grandes movimentos no mundo espalhado aí, onde as pessoas se juntam e não tem uma exposição bíblica, não tem uma pregação da palavra, e aquele movimento às vezes encanta todos nós, e as pessoas dizem: olha, eles estão em profunda intimidade com Deus, mas não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não tem temor a Deus, não tem santificação, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de fé pública e nem uma vida de intimidade pessoal. Como que isso vai ser intimidade com Deus? Porque intimidade com Deus